bombardeamentos em Zaporizhia. A Rússia ataca a cidade ucraniana com drones e mísseis de longo alcance. O chanceler da Alemanha defende que a União Europeia deve preparar-se para a expansão e ter mais autonomia militar. Viktor Orbán alerta para os perigos que a Hungria e a Europa enfrentam e prossegue com um plano de investimento na defesa nacional. Começaram os funerais das vítimas da explosão na mina de carvão de Amasra, na Turquia. O último mineiro desaparecido foi encontrado sem vida. Rainha Margarida da Dinamarca inaugura um novo museu interativo. O espaço assinala o período de extinção em massa no planeta. Destruição em Zaporizhia. Foi assim que a cidade ficou neste sábado, depois dos bombardeamentos russos. Um parque de estacionamento da cidade foi bastante atingido. Vários carros ficaram destruídos e alguns edifícios nas proximidades sofreram danos. Um dos residentes da cidade sublinhou que se a Ucrânia deixar de resistir, estes bombardeamentos e mortes irão intensificar-se e que não se pode ceder à Federação Russa, concluindo que é um país terrorista. As provas no terreno sugerem que esta terá sido uma tentativa de ataque às infraestruturas energéticas da cidade, mas o alvo terá falhado. Os incêndios também não chegaram a comprometer o abastecimento. O chanceler alemão pediu reformas na União Europeia. Num congresso do Partido Socialista Europeu, em Berlim, Olaf Scholz defendeu este sábado que o Bloco dos 27 deve ter autonomia militar, pedindo a aquisição coordenada de armas e equipamento. O líder germânico acredita que a União Europeia deve ainda preparar-se para a entrada de mais países. Olaf Scholz defendeu que a expansão do bloco é uma coisa positiva, especialmente se quisermos defender os nossos valores no mundo que em breve terá 10 mil milhões de pessoas. Uma União Europeia unida de 27, 30, 36 Estados, com mais de 500 milhões de cidadãos livres e iguais, pode ter um peso ainda maior neste mundo. Anteriormente, Olaf Scholz reuniu-se com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, e com o primeiro-ministro português, António Costa. Os três líderes discutiram o projeto de interligação energética com a Península Ibérica, algo que até agora tem encontrado a oposição de França. No entanto, o governante de Portugal mostrou-se otimista. À saída do Congresso Socialista, António Costa afirmou à agência de notícias espanhola EFE que as reuniões estão a correr bem e que o acordo para uma interligação estará para breve, mesmo que não se chame MidCat e tenha outro nome. O primeiro-ministro húngaro alertou este sábado para sérios perigos nas fronteiras do país. O alerta de Viktor Orbán surgiu num discurso em Budapeste durante a cerimónia de posse de novos voluntários do Exército e a entrega do primeiro veículo de combate Lynx construído na Alemanha. Desde 2016 que a Hungria vem investindo no desenvolvimento das forças de defesa, que inclui o recrutamento de mais tropas e a compra de novos equipamentos. Orbán afirma que o país enfrenta um enorme perigo, pois no leste os canhões trovejam e a guerra continua, e no oeste uma quantidade incontável de armas flui para a frente. Como se isso não bastasse, a Europa está sitiada por dezenas, centenas de milhares de imigrantes ilegais. Nas fronteiras do sul, grupos armados estão a vagar pelos campos. Estima-se que este ano o investimento da Hungria na defesa nacional deve exceder 1,7% do produto interno bruto, um valor recorde, mas que se aproxima da meta de 2% da NATO. O Executivo pretende ter, em 2028, 30 mil soldados ativos. O último mineiro dado como desaparecido depois da explosão na mina de carvão na cidade de Amasra, na Turquia, foi encontrado morto neste sábado. Segundo as autoridades turcas, que terminaram as operações de salvamento, o acidente matou 41 mineiros e feriu 28 pessoas. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, diz querer acabar com os acidentes nas minas, dizendo que vão determinar os contornos da explosão e investigar se existem responsáveis pelo acidente, concluindo que estas investigações já foram lançadas.
Bu soruşturmalara çok yönlü olarak zaten başlanmıştır. Os mineiros estavam a trabalhar no subsolo a centenas de metros de profundidade quando a explosão aconteceu na noite de sexta-feira. Alguns funerais foram realizados neste sábado. O presidente da Turquia prometeu que o país vai proteger as famílias das vítimas. Uma morte a cada 36 segundos até ao fim do ano no Quénia, Etiópia e Somália. A organização humanitária Oxfam Intermon prevê um cenário dantesco por causa da fome, agravada pela pior seca na região em 40 anos. Das Nações Unidas chega outro alerta. Pelo menos 41% da população da Somália deve passar por uma situação de insegurança alimentar aguda até dezembro. A ONU apela à ação. Não devemos esperar por uma declaração de fome para agir, porque depois será tarde demais. Sabemos desde 2011, quando enfrentámos uma situação e uma declaração de fome, que no momento em que a fome foi declarada, metade das 260 mil pessoas que morreram já tinham, na verdade, morrido. A Somália é o país do Corno de África mais castigado pela seca extrema. As previsões meteorológicas não apontam para precipitação em níveis aceitáveis para tão cedo. A atual seca é a pior das últimas 4 décadas. Afetou cerca de 7,8 milhões de pessoas, quase metade da população da Somália. 90% do país enfrenta seca extrema. De acordo com as Nações Unidas, as mulheres e as crianças estão entre os grupos mais vulneráveis. Dados alarmantes que dão que pensar numa altura em que se assinala o Dia Mundial da Alimentação, este domingo. Grupos de oposição tunisinos que formam a Frente Nacional de Salvação, que inclui o movimento de inspiração islâmica Ennahda, marcharam pelas ruas da capital Tunis para protestar contra as políticas do presidente da Tunísia, Kais Saied. Os iranianos saíram novamente às ruas neste sábado para se manifestarem contra o governo, um mês após o início do movimento de protesto desencadeado pela morte da jovem Mahsa Amini. A curda iraniana de 22 anos morreu a 16 de setembro, 3 dias depois de ter sido presa pela polícia de Teherão por usar o véu islâmico incorretamente. Em Madrid, milhares de manifestantes saíram às ruas exigindo pensões mais elevadas e melhores salários face à inflação. A taxa de inflação em Espanha foi de 8,9% em setembro, em comparação com 10,5% em agosto. Entretanto, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística de Espanha, a taxa de inflação está em queda. A rainha Margarida da Dinamarca inaugurou um novo museu no local classificado como Património Mundial da Unesco, Stevens Klint, onde se podem ver vestígios do meteorito que atingiu a Terra no final do período Cretáceo. O museu assinala um período de extinção em massa que dizimou mais de metade da vida no planeta, incluindo os dinossauros, há sensivelmente 65 milhões de anos. A responsável pelo Património Mundial de Stevens Klint diz que esta é uma história global que tem importância para todos nós, que a extinção em massa acabou com a vida e preparou o cenário para o mundo que hoje conhecemos. Acrescentando que esta exposição levanta emoções, com pessoas a chorar ao verem a mostra. E faz um apelo à visita para que haja esperança, porque a vida sobreviverá, diz. Este museu é único e reúne amostras de todo o mundo. Uma visitante considerou a experiência fantástica e interessante, dizendo ainda que pode interessar muitas pessoas, crianças, adultos, idosos, a todos. O Museu Interativo está integrado no local natural e geológico de Stevens Klint, uma zona costeira com falésias e rica em fósseis na Dinamarca, a 1 hora a sul de Copenhaga.